Olá, por um mundo melhor, por um mundo mais educado, onde as pessoas aprendam a grandeza de ensinar e a grandeza de aprender. Está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Ensinar não é uma tarefa banal, é uma arte, é uma experiência de transcendência, é uma extraordinária expressão da busca do humano e também uma expressão de generosidade de quem ensina. Pais, professores, amigos, líderes, todos fazem parte do mundo dos que ensinam. Essas pessoas abraçam uma verdadeira missão. Mas o ensino tem também uma dimensão impressionante, que é aquela de que a pessoa que ensina tem muito a aprender, inclusive com a pessoa com quem ela exerce a missão de ensinar. João Guimarães Rosa, que foi um poeta, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro, considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos, dizia algo muito especial. Ele dizia que mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Para conversar conosco sobre a arte de ensinar, convidamos Fernanda Lee, mestre em educação e Master Trainer em filosofia positiva. Fernanda Lee é mestre em educação e atuou como orientadora educacional em escolas públicas e particulares. Atualmente trabalha diretamente com a doutora Jane Nielsen e ministra todas as certificações como Lead Trainer em disciplina positiva. Atua também como Master Trainer, consultoria em encorajamento. Por meio desse trabalho de desenvolvimento humano, a Fernanda alavanca a sua experiência em escolas, sistemas de saúde mental e multinacionais para oferecer certificações no Brasil, Portugal e Estados Unidos. A Fernanda também se ocupa e ocupa, melhor dizendo, a posição de conselheira internacional do corpo diretivo da Positive Discipline Association e é membro fundador da Associação Brasileira de Disciplina Positiva. Fernanda é pioneira em divulgar a abordagem humanista no Brasil e em Portugal desde 2015. Ela é casada e mãe de 2 filhos. Fernanda Lee, uma alegria muito grande receber você aqui no programa Parlatório. Quando eu vi você dizer no rádio que ensina, falar sobre ensinar, isso me impressionou demais, porque me pareceu ser uma expressão muito corajosa. Hoje em dia parece que faz muito sucesso a história de que ninguém ensina ninguém. Onde é que você encontrou tanta força para ensinar com tanta desenvoltura? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu me sinto muito à vontade aqui e honrada com o seu convite. Como a gente pode não ensinar? É claro que a gente ensina o tempo todo. Pensa só um bebezinho quando chega ao mundo, né? Totalmente dependente de um adulto, olhando tudo à sua volta, não entendendo nada porque ainda não tem consciência, né? Não tem linguagem, não tem o aparato mental para conseguir sobreviver sem alguém. Então, o tempo todo nós estamos aprendendo e estamos ensinando. Queira você saiba disso ou não. Então, uma mãe, um pai, um cuidador, um bebê, onde ele chega, né? Ele vai aprender e alguém tem que ensinar. Talvez a gente não ensine assim naquela maneira tradicional, né? De achar que a gente o tempo todo está numa escola e tem que estar ensinando numa escola, mas a vida, ela é um ensino, né? Nós estamos sempre aprendendo. Então, eu acabei dedicando toda a minha vida, porque eu mudei de carreira, de administradora de empresa para
me tornar mãe, e eu percebi que a minha profissão de mãe, né, que não é profissão, não é um trabalho mais importante do mundo. Eu tô falando mãe no sentido de qualquer cuidador, né? Hoje podemos ter avós, babás, né, professores, educadores cuidando. E eu me senti muito despreparada, Rafael. E aí eu falei, puxa vida, eu preciso aprender sobre o desenvolvimento humano para que eu possa dar o meu melhor para os meus filhos. Fernanda, até para a gente poder entender o teor das suas respostas todas, quando eu perguntei para você onde você encontra forças, eu queria que você falasse um pouquinho de disciplina positiva e de filosofia positiva. Ok. Disciplina positiva é um termo cunhado pela doutora Jane Nelson, como foi mencionado por você. Eu vou mostrar o livro aqui. Esse livro, ele foi publicado em 1981 em inglês e depois traduzido em português alguns anos depois. E ela cunhou esse termo porque ela também estava buscando alternativas para criar os seus 7 filhos. Ela ainda ensina, eu trabalho com ela é minha mentora, é uma pessoa incrível, de muita luz, e ela foi testando todas essas ferramentas que ela compartilha no livro. Por quê? Porque ela não usa nem punição, nem elogio e nem castigo. E aí as pessoas perguntam, o que sobra para a gente educar os filhos ou ensinar os filhos? Sobram muitas ferramentas de relacionamento. E eu acho que a nossa era está pedindo isso, para que a gente aprenda mais ferramentas para a gente poder se relacionar sem usar violência, sem usar castigo, sem usar humilhação, para a gente poder ajudar. E aí a filosofia positiva veio como uma marca minha para englobar tanto a disciplina positiva quanto a consultoria e encorajamento. Porque, sabe, Padre Rafael, isso aqui não é uma coisa que eu faço, eu não aplico a disciplina positiva, ela se tornou uma filosofia de vida, algo que eu amo conhecer e eu conheço por meio da experiência, de aplicar, de ver o que eu errei, acessar, refletir, mudar a minha estratégia, porque eu só sou mãe por causa dos meus filhos, eu só sou professora por causa dos meus alunos, né? A gente o tempo todo está em constante relacionamento, ou com outras pessoas, ou com coisas, objetos, ou com a gente mesmo. Então a gente precisa entender que é possível sim ensinar novas ferramentas de relacionamento por meio de relacionamentos. Que interessante. Sabe que eu fico muito impressionado com o que você acabou de dizer, porque eu considero, naquele âmbito que eu atuo, que é o da fé, que as pessoas podiam tanto largar de mão de pensar em castigo e prêmio e pensar em outra coisa, pensar em viver, pensar em desenvolver-se, não é? Eu acho que todo mundo teria uma fé muito mais viva, mais interessante de ser vivida, se a gente deixasse esses dois conceitos que talvez já serviram há algum tempo, mas que agora não servem mais. Então eu fico muito impressionado, como você diz, de ensinar com um método que traz novas ferramentas, que não seja do prêmio ou do castigo. Que interessante. E eu gosto muito também de você falar que essa dimensão de reconhecer que existe uma força de quem ensina em aprender com quem ensina, não é? Você, inclusive na sua apresentação, entre parênteses, coloca assim que seus professores chamam seus 2 filhos de professores. Como é que é isso, Fernanda? Se a gente tiver a humildade de ver todas as situações que a gente passa, todas as pessoas com quais a gente se encontra como verdadeiras lições de vida, a gente começa a abrir os olhos, o coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, né? Para ver que realmente os desafios são grandes oportunidades para a gente aprender. A gente não veio aqui para sofrer. Sinceramente, eu acho que a gente veio aqui para aprender. Só que existem maneiras de a gente aprender sofrendo. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Por que meus filhos fazem isso? Puxa, Padre Rafael, eu já estou usando a disciplina positiva, ou praticando, entendendo, aprimorando, né, integrando, desde que meus filhos eram pequenos. Hoje meu filho tem 17, a minha filha vai fazer 15, e eu vejo nessa trajetória como eles mudaram e como eu mudei. Então, eles realmente são meus professores, assim como o meu marido também é o meu professor, o meu vizinho é o meu professor, você é o meu professor, né? Todas as pessoas são
estão fazendo parte da lição da vida, que é como é que eu vou reagir nesse momento. Eu sempre tenho escolhas. Acho que a pior coisa é quando a gente acha que a gente não tem escolha nenhuma, daí que a gente perde a fé. Então, enquanto a gente perceber que temos escolhas, eu consigo agir de uma maneira diferente, eu ainda não sei como, mas eu vou procurar uma maneira. E isso pode ser ensinado e pode ser aprendido, empatia pode ser ensinada, foco em solução pode ser ensinado. Se você não quer usar recompensa e nem castigo, o que você vai usar então? Pode ser ensinado, são tantas outras ferramentas aqui, são 52, pode ser ensinado, mas de pouco a pouco, né? A gente não lê um livro e consegue absorver o livro inteiro em uma lida, né? Precisa de pouco a pouco. E eu acho que se a gente tiver essa paciência e essa mentalidade de ver os desafios como oportunidade de aprender, eu acho que a gente vai poder se colocar a serviço melhor para a humanidade. E que presente a gente pode dar para os nossos filhos também, de se colocar a serviço da humanidade, não achar que o mundo gira em volta deles, né? Que eles podem sim contribuir, que eles têm grandes talentos, que não precisam de comparações. E isso eu acho que é o trabalho mais importante de qualquer ser humano, a gente poder estar na sala de aula, estar em casa, estar no trabalho e poder ajudar outros seres humanos a ver desafios como oportunidade de aprender. Fernanda, tem um aspecto muito importante do que você acabou de dizer e que a mim, particularmente, sempre me intrigou muito, que é essa história da comparação. Tem sempre, e acho que até o sistema educacional, quer dizer, o sistema de ensino, está de alguma forma contaminado com isso quando nos coloca competindo uns com os outros, né? Quando coloca a gente nos comparando uns com os outros. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Sabe, Padre Rafael, nós estamos passando por, na minha opinião, uma evolução, né? Nossas gerações estão cada vez melhores, eu realmente acredito isso. Né? Dos tempos bárbaros, do tempo das cavernas, a gente não sabia se comunicar direito, era muita agressividade, né? Daí a gente passa por diferentes modelos de sociedade e cada geração vai trazendo um desafio e vai trazendo também uma oportunidade. E a gente está agora nessa era tecnológica. Então, imaginar que todo o nosso passado foi de tortura, de comparação, de recompensa, de colocar alguém no meio da praça pública e humilhar. E eu vou falar uma coisa, por mais que a gente esteja numa era que tem tanta informação, tanta tecnologia, tantos recursos ao nosso alcance, a gente ainda age com uma mentalidade na educação rudimentar. O senhor sabia qual é o método disciplinar número 1 nas escolas nos Estados Unidos? Qual seria? É humilhação. Que pena. É humilhação. Que pena. Olha só esse aluno, o que ele não fez, né? Então a gente ainda faz isso de uma maneira inconsciente, achando que aquilo está ajudando. Então eu só quero trazer aqui eu não quero que nenhum professor que escute isso se considere ofendido. Entendi. Porque eu acho que você, professor, educador, está fazendo o seu melhor. Fernanda, muito obrigado pela palavra que você deu, sem comparar, dizendo assim que os professores dão o seu melhor. Portanto, não tem julgamento seu a respeito do modo como os professores agem. Eles fazem o seu melhor. Eu vou precisar de mais um tempinho da sua paciência para chamar um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco para continuar a nossa conversa sobre a arte de ensinar com a mestre em educação Fernanda Lee. Até já. Estamos de volta com o programa Parlatório. O nosso papo hoje é sobre a arte de ensinar e a nossa convidada é a mestre em educação Fernanda Lee. Fernanda, eu queria te pedir assim, você, naquilo que eu consegui ver da sua mentoria, da sua consultoria, daquele serviço que você presta, você também, assim, entre o público que você quer se dirigir, tem também casais.
Aí, como aqui a nossa conversa, infelizmente, é curta, né? Eu queria que você escolhesse um desses conselhos importantes, entre tantos, que você daria a um casal diante dessa difícil tarefa de criar filhos num mundo como é esse de hoje. Por favor. Poxa, que missão! Um conselho. Olha, eu vou falar por minha experiência, tá? Conselho que eu segui e me serviu muito bem. Quando eu sou casada já há 22 anos, né? E quando os filhos chegam, eu acho que parece que essa é a nossa única missão, é cuidar dos filhos. E a gente esquece que existe um parceiro, uma parceira do nosso lado. E essas crianças vão se tornar adolescentes, elas vão sair de casa e vai ficar o casal de novo. Então, uma das coisas que eu recomendaria para os casais, não importa se eles sejam casais recém-casados ou namorados ou já maduros, é saber qual é o sonho do seu parceiro, da sua parceira. O que ele realmente almeja. Eu acho que todo mundo tem um sonho, né? Quer chegar em algum lugar. E se a gente manter esse vivo e fazer pequenas coisas no dia a dia, no final de semana, encontrar um artigo, olha, eu vi isso faz com que a gente sempre mantenha essa chama da admiração pelo nosso parceiro, porque a paixão acaba passando, né? E fica a amizade. E eu acho que a gente só pode caminhar junto e ter cooperação num relacionamento que a gente se vê de iguais. E iguais não significa fazer a mesma coisa. Talvez alguns pais são mais maternais, algumas mães são mais amorosas, alguns pais são mais firmes, outros são mais permissivos e nisso a gente vai encontrando aí um balanço e uma força vai balanceando a outra. Mas se a gente realmente souber o que o outro sonha, eu acho que mantém esse balanço sempre em verificado, sempre em xeque. Fernanda, você me desculpa se eu uso termos assim muito do meu mundo aqui, de mundo de religioso, mas eu te pedi um conselho para casais. Agora eu vou te pedir um conselho para todo mundo. Porque eu li muito naquilo que você reflete, viver melhor. Eu sei que é um conceito amplo e que tem muitas formas de responder isso. Mas como é que a gente vive melhor, Fernanda Lee? Bom, pelo menos para mim, eu vivo melhor porque eu vou aceitando as minhas falhas, os meus erros e tendo a coragem de me trabalhar. Eu acho que eu sou melhor hoje do que eu era 10 anos atrás ou até quem eu era ontem, porque eu vou vivendo consciente de que, puxa, olha, eu tô fazendo isso bem, isso aqui não tá saindo tão bem, e a gente vai refletindo. Sem essa reflexão, ou comigo mesmo, escrevendo um diário, ou com um terapeuta, ou num grupo de ajuda. Sozinho, às vezes, a gente não consegue, porque a carga é muito pesada. Então, a gente precisa compartilhar. E quando a gente se abre, tem a coragem de se abrir, a gente vai recebendo ajuda, vai vendo o mundo de uma maneira diferente, mais leve. E aí a gente vai integrando essas partes, falhas, erradas, que às vezes sofreram traumas, né? Como parte de mim, parte da minha história, que tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas, mas foram ressignificadas. Então, acho que o sofrimento vem exatamente com essa falta de ver aquilo que a gente pode, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos causa dor. E a gente não quer ver. Igual eu tenho uma dor no braço e eu fico com essa dor e fico fazendo massagem, passo o creme, mas eu realmente não vou ver qual é o motivo dessa dor. E eu acho que muitas pessoas vivem assim, né? Só passando a pomada sem realmente entender que aquilo faz parte da tua história. E quando você integra, você forma um ser íntegro, autêntico, que pode oferecer a sua história de vida, que já foi elaborada e superada, e eu acho que é esse exemplo de superação que pode ajudar as outras pessoas também a desenvolverem resiliência. Fernanda, até de uma maneira que a gente pode encontrar para te agradecer pela disponibilidade de você ter atendido a gente, eu queria que você ajudasse a quem está te vendo agora, como quem te ouviu, que foi o meu caso, como é que a gente acessa
essa sabedoria? Quer dizer, como é que a gente acessa aquilo que você faz? Você poderia falar, por favor, como é que você atende? Bom, a maioria das pessoas que chegam para mim é porque elas já estão... É a última gota d'água. Eu não tenho mais jeito. E eu vou falar, tem jeito sim. Você consegue recuperar a sua coragem, porém precisa de trabalho. E você não precisa fazer isso sozinho. Por isso que eu tô aqui, para te ajudar. E eu vou primeiro te ajudar, depois você vai aprender a se ajudar. E depois você vai sentir tanta coragem e vai sentir realmente a fé que você vai querer ajudar as outras pessoas. Então, os cursos que eu dou estão no meu site, filosofiapositiva.com.br, ou também você pode chegar no Instagram, Filosofia Positiva Oficial, e lá você encontra workshops para professores, cursos para casais. Agora eu estou lançando um curso para adolescentes. Se você já tem filhos adolescentes falando, já não dá mais tempo. Claro que dá, claro que dá. Essa é a parte que a gente exercita a fé, sempre dá. Então eu te convido para vir conhecer e, se quiser, vem ser um agente de mudança por meio dessa sabedoria que você vai ganhando com a vivência dos cursos. Bacana. Isso é exercício de fé. Aqui nós sempre encerramos nossas conversas, Fernanda, trazendo uma citação e pedindo um comentário breve do nosso convidado. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele disse essas palavras no encontro com educadores em outubro do ano passado. Abre aspas. A educação compromete-nos a acolher o outro como ele é, não como eu quero que seja, como é e sem julgar nem condenar ninguém. Fecha aspas. Educação vem do latim educare, que significa extrair. Então, se a gente vai educar alguém, a gente tem que extrair dessa pessoa. Nós temos que nos educar, nós temos que extrair de nós o nosso conteúdo, o bom, o ruim, aquilo que é desagradável. Então, lembrar que educação é extrair. E como é que a gente pode educar alguém? É tratar do jeito como ele é? É maravilhoso isso, porque é aceitar a pessoa do jeito que ela é, com as suas falhas, com a criança pequena que ainda não sabe pegar comida e joga o garfo no chão 30 vezes. Essa mãe, ela precisa de uma educação, ela precisa de algum tipo de conhecimento para entender que aquilo é normal e é maravilhoso. Então, sem educação, a gente não consegue nem se ajudar e nem ajudar o outro. Por isso, continuem estudando, principalmente sobre o conhecimento humano. Fernanda Lee, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que esteve conosco durante o programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Obrigado, um abraço e até a próxima.